Mais um vídeo sobre valores de obra e hoje eu vou te contar quanto custa reformar uma casa toda térrea de 226 metros quadrados. Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre os valores de obra. Vocês sabem que eu gosto de trazer esse assunto aqui para que vocês possam ter uma noção de quanto custa reformar ou construir a sua casa dos sonhos. Nós vamos hoje falar sobre um projeto que nós estamos ainda desenvolvendo aqui no escritório, mas que já passou pela fase de estudo de viabilidade financeira, ou como a gente chama por aqui, EVF. Então nós já sabemos quanto vai custar reformar essa casa seguindo o projeto que nós fizemos. Mas antes da gente falar sobre isso, já vale a pena deixar o seu like e se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo, seja de dica de obra, dica de projeto, dica de decoração, falando esses valores para vocês e trazendo a realidade sobre reformar e construir. Antes da gente começar a abrir os valores aqui para vocês, e vocês sabem que eu vou passar ponto a ponto de tudo que a gente vai fazer nessa reforma, é importante entender, nós não vamos fazer uma reforma superficial, que é só aquela maquiagem de acabamento na casa. Nós vamos ver a parte estrutural, infraestrutura, de elétrica, de hidráulica, de iluminação. Nós também vamos refazer todo o telhado. Então, existem serviços que estão inclusos nessa reforma específica que vocês não vão conseguir ver do lado de fora da casa. Vai muito além, por exemplo, da marcenaria e dos revestimentos que a gente está escolhendo. E isso é importante deixar claro porque acaba que a obra fica sim mais cara por conta dessa modificação de infraestrutura. Então, não adianta fazer um cálculo de padaria de casa de 220 metros quadrados, porcelanato R$90 o metro quadrado, pronto, você já sabe quanto vai custar a sua reforma. Não é assim que se faz um orçamento de obra. Nessa casa também nós estamos modificando bastante o layout da casa existente. Então hoje eles já moram lá, já usufruem do espaço, só que no projeto eles comentaram algumas coisas que os incomodavam e a gente acabou mudando, por exemplo, o tamanho da cozinha, criamos alguns ambientes novos que eles não tinham, como o lavabo, a despensa, alguns dos quartos mudaram de layout completamente, a gente derrubou um banheiro de um lado e construiu ele de outro lado. Então isso tudo também acaba refletindo no orçamento dessa obra. Ou seja, a gente pode concluir aqui que essa reforma vai ser completa, com muitos elementos diferentes e que você pode tomar como base aí se você também quiser fazer uma reforma generalizada na sua casa. Bom, vamos começar então falando os valores separados de cada item da nossa planilha. Vocês sabem que a gente tem uma planilha completa de estudo de viabilidade financeira com diversos itens e eu vou resumir esses itens aqui para vocês e no final a gente vai ter então o valor total dessa reforma. Começando pelos serviços preliminares, que é o item número 1 da nossa planilha de EVF. Só aí nós já temos um custo de R$ 2.386,92. Calícia, o que são esses serviços? Dentro desses serviços preliminares, por exemplo, a gente considera a compra de papelão para poder proteger uma ou outra coisa que a gente vai aproveitar da casa. A gente considera também a compra de rodo, vassoura, pano de chão, para manter a obra limpa. Você lembra de incluir isso no seu orçamento quando você está planejando a sua obra? Eu duvido, mas a gente lembra para você. O item número 2, que é locação de máquinas e equipamentos, onde aqui está incluso, por exemplo, os containers de lixo que a gente vai precisar usar durante a obra, se precisar alugar betoneira ou alguma outra máquina mais específica para fazer reforma, também vai estar incluso nesse item. No caso desta casa, a gente já tem um custo de R$ 10.932. Vai anotando para fazer a somatória no final, hein? Daí nós temos o terceiro item, que são vedações. Calícia, o que é vedação? É fechar as paredes, geralmente é o tijolo, ou às vezes é o drywall, parede de concreto. O que fizer o fechamento ali das suas paredes está incluso no item vedações.
E para essa casa nós temos um custo de R$ 26.241,64. No item número 4 nós temos as coberturas. E vocês lembram no início do vídeo que eu falei que essa casa vai ter todo o telhado trocado, porque a gente mudou completamente a forma das águas dessa casa. Então não tinha como aproveitar o que eles já tinham e a gente vai refazer esse telhado. E para isso nós temos um custo de R$ 20.798,38. Item número 5, contrapiso. Então, refazer todo o piso da casa, aquela camada estrutural do contrapiso com as diferentes alturas que a gente precisa para os ambientes. E esse item, ele tem um custo de R$ 9.801,77. Item número 6, que não pode deixar de fazer, que são as impermeabilizações em banheiros, cozinhas, paredes. Onde precisar impermeabilizar está incluso nesse orçamento e nós temos um custo de R$ 5.168,70. Item número 7, instalações hidrossanitárias. Apesar de ser uma reforma, alguns dos banheiros vão receber realmente só uma reforminha geral ali e outros vão ser criados. Nós consideramos trocar toda a tubulação da casa para garantir que as novas tubulações estejam feitas da forma adequada, seguindo todas as normas, para que eles não tenham problema pelo menos pelos próximos 20 anos. E por isso, o valor das instalações hidrossanitárias ficou em R$ 11.808,70. Mesma coisa acontece com o próximo item, que são as instalações elétricas. Nós também vamos refazer tudo. E esse item ficou no valor de R$ 12.863,11. Também temos instalações de rede e antena, que é um item separado na nossa planilha. E aqui nós temos um custo de R$ 1.710,89. Instalação de gás também vai ser refeita. A gente vai mudar, inclusive, a posição do botijão de gás. E isso vai nos custar R$ 1.020. Instalações de ar-condicionado também tem um item separado e aqui nós já temos 2 máquinas de ar-condicionado instaladas nesse projeto, só que a gente vai subir todas as unidades externas e isso vai fazer com que tenha um custo um pouquinho maior. Além disso, a gente está colocando ar-condicionado em outros ambientes que não tinham. E para isso, o custo das instalações de ar-condicionado ficou em R$ 13.465,21. Agora nós temos o item de forro, então todo o revestimento do forro está nesse item para fazer a casa toda. Nós estamos especificando fazer rebaixo de gesso em toda a casa e ficou no valor de R$ 8.400. Outra coisa que nós também vamos mudar em toda a casa é o tipo de esquadria. Hoje eles têm uma esquadria bem antiga, de ferro, nós vamos trocar por esquadria de alumínio. O que são esquadrias, Calícia? Janelas e portas de vidro. Então nós vamos trocar o tipo por um tipo muito mais resistente, muito mais tecnológico e isso vai nos custar a bagatela de R$ 58.567,17. Também, obviamente, entramos na parte de acabamento e o próximo item são os revestimentos. Toda a casa vai ser completamente nova, incluso os revestimentos de pisos e paredes. E aqui nós teremos o valor de R$ 54.434,63. Além disso, toda a casa vai receber uma pintura nova. E para isso nós iremos gastar R$ 12.700,06. Bom, tudo vai ser novo praticamente nessa casa. Isso também inclui as louças e os metais. Então, vasos, pias, os acessórios de banheiro e tudo isso junto custará pra gente R$ 30.271,95. O próximo item, que são bancadas, soleiras e peitoris, ou tudo aquilo que for feito em marmoraria, isso tudo vai custar R$ 15.010,80. Nós ainda teremos os box dos banheiros, alguns espelhos que a gente colocou na decoração. Então, o próximo item é justamente vidros e espelhos. E isso irá custar R$ 11.093,64. Agora, nós temos o item de luminárias. Então, toda a iluminação que nós faremos na casa custará R$ 14.709,01. Agora vem o item mais caro de toda e qualquer obra, que é marcenaria. Marcenaria. A marcenaria dessa casa vai custar
R$129.759,21, quase R$130.000. Nós também teremos um item muito importante de serralheria, porque a gente tem várias coisas feitas de ferro, inclusive estruturalmente ali na casa. E esse item separado de serralheria vai custar R$26.840. Agora temos o outro item que também é o mais caro da obra, que é mão de obra. Mão de obra. A mão de obra completa para fazer todos os serviços dessa casa, incluindo do pedreiro ao pintor, ao serralheiro, a todo mundo que tiver envolvido numa reforma como essa, tudo custará R$256.795. O próximo item a gente chama de outros serviços, mas aqui o que está incluso? Por exemplo, o seguro de obra que a gente sempre faz, a limpeza pós-obra, os fretes que serão necessários para levar todos os materiais para a obra. Então tudo isso entra dentro desse item e ele custará em torno de R$5.100. Claro, temos também o serviço da Bosi Bento para administrar essa obra, o que custará para os clientes R$33.302,66. Nesse orçamento de EVF, a gente também incluiu os serviços técnicos, que na verdade são os projetos complementares para essa casa. Isso porque os clientes ainda não tinham contratado esses projetos e a gente já quis dar essa noção de custos para eles poderem contratar, porque esses projetos serão extremamente necessários durante a obra. Então aqui a gente incluiu esses serviços técnicos que vão custar R$7.115 para fazer os projetos complementares da casa, ou seja, elétrico, hidráulico, estrutural. Se você não sabe a diferença do projeto de arquitetura para os projetos complementares, eu vou deixar um vídeo aqui no card, clica lá e eu te explico exatamente a diferença entre eles. Ufa! Você anotou tudo? Conseguiu somar todos os valores? Não conseguiu? Eu vou te passar o valor total dessa obra. Total ficou em R$773.181,44. Considerando que a casa tem 226 metros quadrados, nós temos um valor de metro quadrado de R$3.421,15. Inclusive, eu achei o valor do metro quadrado de reforma muito bom para uma casa de médio padrão. Então você pode aí, se você tiver uma reforma muito grande para fazer na sua casa, você pode sim tomar como base esse valor de metro quadrado e fazer as suas contas aí. Se a sua casa tem 150 metros quadrados, você multiplica por esses 3.400 e veja quanto em média você vai gastar. Claro, isso é um valor muito aproximado, é para ter uma noção. Para você ter um orçamento específico, com centavos, como nós temos desse projeto específico, você precisa de duas coisas. Uma, um projeto de arquitetura detalhado para a gente saber o que vai ser feito. Dois, o estudo de viabilidade financeira bem feito, que é justamente o que nós fizemos no caso desse projeto. Agora me conta aqui, você achou essa reforma cara, barata? Será que está dentro do seu orçamento? Te assustou? Ou você só estava confirmando as suas expectativas? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se você precisa de ajuda, não só para reformar a sua casa ou construir, mas também para identificar os custos da sua reforma, entra no primeiro link que está aqui na descrição e a gente vai poder te ajudar. Bom, agora é com você. Faça os seus cálculos, se prepare, tenha um projeto e um EVF e eu tenho certeza que você vai conseguir ter a casa dos sonhos. E muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!